Bom dia, fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam em casa, estejam se cuidando. Então vamos para os primeiros recados. Primeiro, poucos alunos, poucos não, metade da turma está realizando as atividades, a outra metade não está nem aí. Não estão realizando atividade, não estão me encaminhando, não só em educação física, mas em outras matérias. Então a gente volta a bater na mesma tecla. Vocês sabem que a gente está num momento diferente, que nesse primeiro bimestre a gente vai avaliar desse formato através das nossas aulas online, essas videoaulas, através das atividades que estão sendo encaminhadas, e muitos não estão nem aí. Então a gente volta a relembrar, façam as atividades. Em educação física eu não estou passando nada muito complexo. São perguntas simples, 1, 2, 3 perguntas. Atividade prática. Se vocês fizerem toda a aula vai gastar uns 25, 30 minutos. Mas eu estou pedindo para vocês me encaminharem um exercício só. Então não são coisas difíceis para ser feita, ok? Então façam, porque senão depois a gente vai ter muito problema com alunos com nota baixa, nota vermelha, e a gente está cheio de argumentos dos alunos que não estão realizando nada. Beleza, galera? Então, vamos dar início à nossa terceira e última aula desse primeiro bimestre. A gente retomou o conteúdo, tive que dar uma acelerada em algumas outras partes para que a gente conseguisse atingir o objetivo para realizar as atividades, e a gente dá continuidade no andamento do bimestre, ok? Então a gente, nesse conteúdo novo, a gente fala um pouquinho sobre o atletismo, que é um esporte que agrega diversas modalidades. Como já havia comentado no 6º ano com vocês, o atletismo, de primeiro momento, o que a gente tem na cabeça são as provas de corrida. Mas vocês sabem que o atletismo não é só composto de provas de corrida. Existem as provas de saltos, existem as provas de lançamentos e existem as provas de arremesso. Certo? Então, no atletismo, ele é composto por diversos tipos de prova e elas se enquadram em provas de campo e provas de pista. As provas de pista são as provas de corrida, que são classificadas em curta, média e longa distância, e as provas de campo são as provas de saltos, arremessos e lançamentos. Nesse primeiro momento, a gente vai ver um pouquinho sobre a corrida com obstáculos. O que é a corrida com obstáculos? Ela é uma corrida que são 3.000 metros a distância, e ela também pode ser conhecida como steeplechase, que teve origem na Inglaterra e ela foi inspirada em corridas de salto com cavalos sobre obstáculos naturais. Então, durante toda a prova, eles têm 5 obstáculos que eles têm que passar, que é igual a esse da primeira imagem. Aliás, são 4 desse, e o quinto ele é o fosso, que é essa imagem do lado. Que o que acontece? Se ele errar o salto, cair na água, acontece alguma coisa? Sim, ele vai perder tempo, porque a dinâmica dele sair desse fosso d'água é mais demorado. Então, por isso que o salto tem que ser bem feito, para que eles não percam tempo durante a prova. Segundo a Confederação Brasileira de Atletismo, foi lá no ano de 1828, em Edimburgo, que se realizou a primeira corrida com obstáculos. A prova fazia parte do programa esportivo da Universidade de Oxford desde 1860. Ela foi introduzida nos Jogos Olímpicos só em 1990, em Paris. E nessa época a corrida com obstáculos era disputada em diferentes distâncias, fato que existiu uma padronização, que só ocorreu em 1920 nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, na Bélgica, que desde lá para cá foi padronizado, as corridas passaram a ser com uma distância única de 3.000 metros. A modalidade feminina, que ela foi incluída mais recente nos jogos, e a gente continuando aqui, eu coloquei um videozinho para dar uma ilustrada, para vocês verem como que funciona
essa prova de corridas com obstáculos. É um vídeo longo, mas eu vou passar, deixar aqui no momento da largada. O masculino e também o feminino. Aqui está a apresentação ainda, que já começou. Só para vocês terem uma ideia de verem como que funciona essa prova. Tá? E também em 2007 a Zenaide Vieira ficou com Estão vendo? Eles saltaram um obstáculo. Então são 5 obstáculos durante a prova. 4 sem o fosso e 1 com aquele fosso de água. Se a gente considerar que a pista de atletismo tem 400 metros e a prova são 3.000 metros, então seriam quase 8 voltas na pista. Das 7 voltas e meia. O ritmo está perto de 3 minutos e 35. Aí o fosso, ó, que eu falei, se cai na água, você acaba perdendo tempo. Tem algum problema cair na água? Não. Tem problema pisar no obstáculo? Também não. Então isso aí é a critério de cada atleta, o que ele acha que seja de melhor proveito para ele. Principalmente os quenianos, que não usam o pé como apoio sobre o obstáculo para transpor o obstáculo do então fosso. Vou parar aí já, esperar o último salto ali. Funda, né, a parte rasa do fosso, e continua correndo enquanto todos os outros utilizam-se do obstáculo como passagem. Só para vocês conhecerem um pouquinho sobre a prova. Aqui o Saiba Mais, que também a apostila traz para a gente, que na corrida com obstáculos, os melhores saltadores e os corredores levam vantagem, principalmente na passagem pelo fosso d'água, tendo em vista que quanto mais longe saltarem, menos água e pressão contrária terão nos pés e no tornozelo, que foi o que eu já havia comentado anteriormente. Outra prova de corrida do atletismo é uma prova de curta distância, que são as corridas com barreiras. Elas são diferentes das corridas com obstáculos. Então, assim como aconteceu com as corridas com obstáculos, as primeiras informações sobre a corrida com barreiras também vêm na Inglaterra, meados do século XIX, oriundas da Universidade de Oxford. Segundo dados da Confederação Brasileira de Atletismo, tanto a altura das barreiras para os homens quanto o estilo de ultrapassagem foram definidos já na época do surgimento dessa modalidade, permanecendo até hoje. O que mudou foram os materiais e o treinamento. Então aí a gente parte para aquela questão da evolução física, da evolução técnica, que a altura se manteve, porém a performance de cada atleta foi evoluindo até chegar a um ponto que hoje a gente se encontra, cada dia mais modernizado. Então, as provas com barreiras, a gente tem 4, né? 2 masculinas e 2 femininas. As provas masculinas são a de 110 metros e 400 metros e a feminina de 100 metros e 400 metros. Mas por que a dos homens é 110 metros? Porque teve alguns estudos realizados devido à passada dos homens ser maior, eles acabavam que quando saltavam uma barreira, na sequência, mal terminava o salto, a outra já estava em cima. Então por isso que eles tiveram que aumentar esses 10 metros. Porém, o estilo é o mesmo, que muda um pouquinho das alturas. Se vocês observarem nessa tabela no slide, na de 110 metros masculino, a altura é 1,067 m. Na de 400 metros é 0,914 centímetros. A do feminino de 100 metros é 0,83 centímetros. E a feminina de 400 metros 0,76 centímetros. Então, além da divisão entre os sexos, outra característica do esporte de rendimento é a padronização das regras para possibilitar a comparação entre os atletas. Existe uma série de categorias no esporte baseada no sexo, na idade, no nível de habilidade, que garante que os competidores atendam os mesmos pré-requisitos. O objetivo dessa padronização é promover uma situação de igualdade entre todos os competidores. Basta só a gente observar nos Jogos Olímpicos que a aplicação das técnicas conforme a condição física dos atletas são muito parecidas. Por isso que define um vencedor são as diferenças de segundo, milímetros, centímetros. Então vamos para um videozinho da corrida com barreiras do atletismo, uma prova feminina. Mesma coisa, eu vou pular aqui a apresentação dos atletas.
vou no início da prova para vocês verem como funciona lá. Aqui o momento da largada, né? É uma prova de 100 metros, então é tiro curto, ela é rápida. Então, se o momento tem problema de derrubar a barreira, não tem problema. É o atleta que vai perder o tempo. Então, justamente não é bem um salto. Se fala o salto, mas é uma passada longa que faz com que eles ultrapassem essas barreiras. Vamos avançar um pouquinho e ver agora sobre o salto triplo. Então, no atletismo, eles são compostos por 4 estilos de salto: salto triplo, salto com vara, salto em distância e salto em altura. Esse capítulo traz para a gente o salto triplo e o salto com vara. O salto triplo está presente há muito tempo nos Jogos Olímpicos. Já no século II, há notícia que existia um tipo de salto praticado pelos celtas. Então, esse salto triplo ele consiste em realização de 3 saltos computados junto até o atleta cair na caixa de areia. Eles percorrem uma distância de 35 a 42 metros até o momento de realizar o salto. Uma característica é a sequência das pernas que eles utilizam. Então, se o primeiro salto for com a perna esquerda, o segundo também vai ser com a esquerda e o terceiro com a direita. Ou ele pode fazer direita, direita, esquerda. Então, qualquer um dos formatos é o correto, mas sempre os 2 primeiros saltos devem ser realizados com a mesma perna. E eles devem ser feitos antes da tábua de impulsão, que é a primeira linha de medição, até a caixa de areia, computado toda essa distância. Então, nas competições internacionais masculinas, a tábua de impulsão deve estar a uma distância de pelo menos 13 metros do início da caixa de areia. E nas provas femininas, de 11 metros. As demais regras de medição e de tentativa de salto são idênticas à do salto em distância. No Brasil, a gente tem um atleta que foi bem conhecido, né, em séculos passados, que se chama Ademar Ferreira da Silva. E tivemos outro também, que é o João Carlos de Oliveira. Esse atleta, Ademar Ferreira da Silva, ele foi bicampeão olímpico e tricampeão dos Jogos Pan-Americanos, estabelecendo 5 vezes o recorde mundial do salto triplo. Então esse foi o principal atleta que a gente já teve no salto triplo. Então vamos passar um videozinho também do salto triplo. É um vídeo mais curto, dá para deixar inteiro lá. Momento do atleta realizar o salto. Ele se prepara para a corrida de aproximação. He's the second best on distance from this year behind Pichardo, but you'd have to say he's better competitively. The last round, can he extend his lead? Primeiros direita, esquerda, saltou. Então é computado a distância a partir da última marca dele na areia. From Jonathan Edwards, I don't think it's quite Edwards' world record, but it's very close to it. Edwards knows that. Salto válido, ele não pode ultrapassar encostar naquela parte azul. E na areia é computado o último momento, ali na linha vermelha, que o atleta cai. Então, paramos aqui também. Voltamos aos nossos slides e vamos para o salto com vara. Que apesar de registros de competições datarem apenas no final do século XIX, o salto com vara já era bastante popular na Inglaterra no século XVI, principalmente entre a nobreza. Então, o objetivo do salto com vara é ultrapassar uma barra suspensa que se chama sarrafo. Com isso, quem conseguir o maior salto, determinar a maior altura, acaba ganhando a competição. As primeiras varas para as competições eram pesadas e rígidas, que elas eram de madeira. Só com o passar do tempo
que começaram a utilizar varas de bambu e hoje em dia utilizam essas varas de fibra de vidro e de carbono, que elas são bem flexíveis, não tem problema algum dela quebrar, né? Vocês podem ver depois no vídeo que ela enverga bem, mas não quebra, que ela é do material próprio para a realização. No Brasil, a primeira medalha de ouro no salto com vara, ela veio por uma atleta chamada Fabiana Miller, em 2011, na Coreia do Sul. Ela conseguiu vencer a competição, alcançar a marca de 4 metros e 85 centímetros. E o mais recente que a gente tem é de 2016, né, o Thiago Braz, que foi medalhista olímpico aqui no Brasil. Ele saltou uma marca de 6 metros e 3 centímetros e conseguiu conquistar o ouro. Ele foi o primeiro brasileiro a conquistar a medalha de ouro olímpica no salto com vara. Vamos passar um videozinho lá. Momento do salto, corrida de aproximação. Tem um local para que ele faça um encaixe, você gira a vara. Ele conseguiu atingir aquela determinada marca que ele precisava para continuar na disputa. Então os atletas que vão sendo eliminados vão caindo e vão ficando aqueles que conseguem realizar o salto na determinada altura estabelecida. Então é o último salto dele. Ele ultrapassou, era um francês que estava na disputa com ele, e o francês não conseguiu depois atingir a marca que ele tinha, o Thiago Braz tinha conquistado. E no atletismo existem algumas outras provas que são chamadas de provas combinadas, que elas envolvem várias modalidades em uma só competição. Então normalmente elas são divididas em 2 dias, elas existem desde lá da Grécia Antiga. Os atletas fazem algumas provas em um dia, algumas provas no outro dia. No masculino, essa prova se chama decátulo, que ela é composta de 10 provas. E no feminino, ela é chamada de heptátulo, que são compostas por 7 provas. Todas essas provas elas são compostas de provas de corrida, provas de salto, de arremessos e de lançamentos. E como eu falei, elas são distribuídas em 2 dias. No masculino, 5 provas para cada dia, e no feminino, 4 num dia e 3 no outro, como a gente pode ver nessa determinada tabela. No masculino, no primeiro dia, corrida de 100 metros, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura e corrida de 400 metros. Segundo dia, corrida de 110 metros com barreira, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo, corrida de 1.500 metros. No feminino, primeiro dia, corrida de 100 metros com barreira, salto em altura, arremesso de peso, corrida de 200 metros. E no segundo dia, salto em distância, lançamento de dardo, corrida de 800 metros. Então, o que acontece? Às vezes, em uma determinada prova, o atleta vai mal e fica com uma pontuação baixa. Porém, no dia seguinte ou na prova seguinte, ele pode ir super bem em outras provas, que às vezes o atleta é mais especialista, e se junta tudo uma pontuação de todas as provas para definir quem é o vencedor da competição. Aqui tem uma imagem só com algumas das provas que acontecem, né? E agora eu vou passar uma atividade para vocês. Primeiro, façam atividade. Vocês sabem a importância para a gente poder avaliar vocês. Não é só pegar a atividade, porém assistir o vídeo também, videoaula que nós professores estamos preparando com carinho para vocês, para que a gente possa, de alguma forma, transmitir um pouco do nosso conhecimento para vocês. É claro que não é a melhor forma, mas é o que a gente tem para o momento, certo? Então eu preciso que vocês respondam essas 4 perguntinhas através de pesquisa. Algumas coisas vocês podem achar na apostila e vocês vão encaminhar para o mesmo e-mail das outras atividades, que é masastaron@gmail.com. Não esqueçam de se identificarem com nome e turma. Tem gente que manda para mim sem nome, sem nada. Às vezes o pai manda e eu não consigo identificar o aluno que é. Ok? Então a primeira pergunta que eu quero saber
qual o recorde mundial, tanto no masculino como no feminino, na corrida de 3.000 metros com obstáculo. Então nós vamos pesquisar quem é o recordista masculino, quem é a recordista feminina. Pergunta 2. Qual que é o recorde masculino e feminino na corrida de 100 metros com barreiras feminino e 110 metros com barreira masculina? Então é um só de cada. No salto triplo e no salto com vara. Então nós vamos pegar esses 4 esportes que a gente viu nessa aula e através desses esportes vocês vão pesquisar quem são os recordistas e vão encaminhar para mim. Beleza, galera? Então, acho que é isso. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Façam as atividades para vocês terem nota, para a gente não ter problema no futuro, ok? Fiquem em casa, se cuidem e até a nossa próxima aula, ok? Um abraço a todos.